Saudações condominiais! Nós estamos aqui para esclarecer mais uma vez as dúvidas dos nossos seguidores que encaminharam suas perguntas na nossa caixinha de perguntas que tivemos agora nessa última semana. Então, se você também tem alguma dúvida jurídica, fica atento aqui na nossa caixinha de perguntas e encaminha também a sua dúvida para que a gente possa buscar sempre um advogado especializado no nosso segmento para te ajudar a entender melhor sobre a sua demanda. Então, nós estamos aqui hoje mais uma vez com o Dr. Lucas Militão, que vai nos responder a seguinte dúvida. Em relação, Dr. Lucas, a alguns reparos, algum problema de infiltrações dentro das unidades, né, nos apartamentos. Quando é que o condomínio tem responsabilidade nesses reparos? Fala, doutor. Excelente pergunta, viu, Priscila? Bem, pessoal, tudo bem? Mais uma vez. Primeiro, nós temos que identificar que tipo de vazamento é esse. Via de regra, se um vazamento ele é proveniente da fachada, tá? Isso é uma obrigação do condomínio resolver. Cabendo lembrar aos síndicos que estamos escutando que toda edificação ela tem necessidade de manutenção, tá? Então, existe uma norma técnica que trata disso. Aquela junta de dilatação, que é um polímero que fica a cada pavimento, ela tem uma validade, tá? Existe uma NBR que trata disso. Por isso é importante cada síndico procurar um advogado, procurar um engenheiro que trata de manutenção predial, de inspeção predial, para saber a época ideal que a NBR trata das manutenções de fachada, tá? Um segundo, esse vazamento ele pode ser de uma tubulação hidráulica, tá? Entre pavimento, tipo de vazamento, via de regra, vamos dizer assim, se o pavimento, se a tubulação for na vertical, tá certo? Essa tubulação ela vem da caixa d'água, faz parte do sistema. Se o vazamento for de um cano na vertical, é um cano que atende ao condomínio. Se o vazamento for num cano que é na horizontal, atende à unidade. Atende à unidade. E eu sempre oriento os síndicos que têm esse papel no condomínio, esse papel conciliatório, esse papel de tentar facilitar o diálogo entre os condôminos. Se o vazamento é entre uma unidade do pavimento superior para o inferior, dessa tubulação exatamente na horizontal, ele pode sim atuar nessa intermediação. Mas nós vamos até uma questão de legitimidade, tá? O síndico ele só tem legitimidade para agir nessa forma e representar o condomínio se o vazamento for causado pelo condomínio, se tiver um nexo causal com relação a isso. Certo. Entre alguma ação e omissão e um dano efetivamente causado, tá? Como no caso da fachada e do cano na vertical. Já no cano na horizontal, que é um vazamento de um pavimento superior para o inferior, repito, o síndico pode até agir nessa tentativa conciliatória, mas somente o morador prejudicado do pavimento inferior tem legitimidade para buscar o ressarcimento do morador de cima. Tá? Ou seja, o que é essa legitimidade? Se não ocorrer uma composição entre ambos, somente o morador de baixo tem o direito processual de buscar o ressarcimento de um dano efetivamente causado contra o morador de cima. Perfeito. Entendeu? O síndico não pode fazer, às vezes, do morador prejudicado. Sim. Entendeu? Acho que fui claro, não foi, pessoal? Perfeito. E uma outra dúvida que me veio em mente é sobre quando existem, né, vazamentos nas unidades e esse vazamento chega até o elevador, que a gente já viu em muitos casos, que chega a queimar o elevador, né? Sim. Realmente existe um dano, no caso aí, para o condomínio como um todo. Então, nesses casos, como seria, como o síndico, né, poderia atuar, o que é que ele precisa se preocupar em um momento como esse? Vamos de novo na questão de nexo causal. Nexo causal é justamente a ligação entre uma ação e uma omissão de um agente com o dano efetivamente causado. Será que a displicência de um morador, por exemplo, de deixar uma torneira aberta
que essa água foi até o fosso do elevador e queimou a máquina, Sim. é comprovada, então há um nexo causal entre uma ação e uma omissão e um dano. Então há sim um direito de indenizar. Agora, existe várias hipóteses que eu não vou entrar no mérito aqui, por que ocorreu o rompimento de uma tubulação, Sim. se foi uma válvula redutora de pressão que estava mal gerenciada, se foi alguma outra coisa, enfim, tudo é uma coisa que não... Até essas dicas dos canos, né? Exato, exato. Investigar se foi algum vazamento de uma unidade, qual é o cano, para identificar. Como aqui o público do Papo Condominial vai desde síndico, administradoras e até condôminos, entendeu? É Isso. importante. O Falar meu de uma cano forma. rompeu, a minha ducha sanitária rompeu. Mas rompeu por quê? Sim. Ela já estava com prazo de validade. Todo equipamento tem uma norma técnica, gente. Tudo na engenharia existe uma NBR para tratar disso. Sim. Tá? A gente não tira da nossa cabeça, ou quem atua no mercado imobiliário, que aqui no escritório que a gente advoga desde condomínios a incorporadoras, construtoras, a gente faz uso disso, tá? Então, às vezes eu uso vocabulário de engenheiro porque a gente trabalha com isso Sim. também, entendeu? Mas tudo tem que ser investigado. Então não é uma coisa tão simples. Uma patologia dessa não é tão simples. Então, eu posso falar inúmeras patologias de uma edificação aqui que a gente pode ter cuidado. Vou dar um exemplo, se é que a gente tem tempo. Sim, Tipo, fique à vontade. um determinado prédio tem uma caixa d'água, tá? Que o cano, visivelmente que sai da caixa d'água que está ligado ao sistema de incêndio, o cano está perfeito. Certo. Todo pintadinho, vermelho, que é a tubulação, na norma, tá? Simplesmente numa madrugada, o cano rompeu. Pá! Agora vocês imaginam, uma caixa d'água cheia, quantos 1.000 metros cúbicos de água destruíram 3, 4 pavimentos abaixo. Sim. A norma fala que a primeira coisa que o porteiro tem que fazer é o quê? Desligar a energia. Pá! Primeira coisa que ele tem que fazer. Joga os elevadores para cima e desliga a energia. Entendeu? Mas destrói os apartamentos de baixo. Quando você pega o cano tá todo ruído por dentro. Acabado. Tá? Ferrugem tinha acabado com tudo. Só que por fora, você não nota. Qual é o administrador que tem a expertise, o síndico, de saber que uma edificação de 20 anos ele tem que trocar aquela tubulação, que por fora ele está perfeito, mas que por dentro... Hoje aqui é muito caro a gente ter sondagem. Sim. Mas o que acontece? A edificação ela dá sinais. Qual é o primeiro sinal de que um cano desse está deteriorado? O registro dele não funciona lá embaixo. Ele fica soltando sedimento. Então, os síndicos eles têm que procurar ajuda especializada para justamente essas patologias eles entenderem os sinais dela. Em Fortaleza, no nosso mercado, as edificações estão ficando com certa idade. Sim. Por isso a lei de inspeção predial, a importância dela, entendeu? Então, procurem ajuda especializada para gerenciar suas edificações. Isso é importante, não só para vazamentos, mas para tudo como um todo. Perfeitamente. Muito obrigada mais uma vez. E fiquem atentos, né, no caso das contratações desses profissionais que vão aí ajudar você a diagnosticar direitinho qual é a causa do seu problema, para que você possa tomar as medidas necessárias. Fiquem atentos nas contratações desses profissionais. E se vocês quiserem, nós temos excelentes dicas, né, dos nossos anunciantes, que são empresas confiáveis e que vocês podem buscar todos esses serviços, né, que o Dr. Lucas falou aqui. Então, fica atento ao Papo Condominial, que nós estamos sempre buscando ter soluções para os síndicos, administradores e condôminos. Então, acompanhe a gente no Papo Condominial Ceará.